Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus para que tudo que a gente falar aqui seja para a edificação da igreja, a salvação das almas e a glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos das ciladas do inimigo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, estamos encomendados a Deus, é Ele que faz toda a obra, nós somos simples instrumentos. Então, que o Senhor possa colocar no nosso coração essa vontade de aprender mais ainda daquele pouco, que Ele revelou para nós, porque Deus é um mistério, mas aquilo que Ele revelou para nós, que a igreja nos ensina, que está na Sagrada Escritura e que está na Sagrada Tradição, é o nosso objetivo. E nós estamos retomando o nosso estudo do Catecismo da Igreja. Então, você já pode pegar aí o seu Catecismo amarelinho, que hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo do Catecismo, ok? Então, meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica, para você que ainda não me conhece. Compartilhe aí os nossos vídeos, deixe o seu like, o seu comentário, ok? Pode ser até sua crítica, se eu falei alguma coisa aqui que não está de acordo com a doutrina católica, você pode também puxar minha orelha. A minha preocupação aqui é de passar a verdade, não a minha opinião, mas aquilo que está no coração da igreja, ok? Então, gente, abram aí o nosso catecismo. Nós estamos estudando os 7 sacramentos. Graças a Deus, nós já estamos na reta final. Nós já estamos no sacramento da ordem. Nós já estudamos batismo, já estudamos Eucaristia, já estudamos crisma, já estudamos confissão e já estudamos unção dos enfermos. Então agora estamos no sacramento da ordem. E na aula passada nós falamos sobre a ordenação do episcopado, ou seja, dos bispos, que são sucessores dos apóstolos, fazem parte da sucessão apostólica. Os nossos bispos, se você for subindo, você vai chegar lá nos apóstolos. Assim como o Papa Francisco, se a gente for subindo, a gente vai chegar lá em São Pedro. Ok? Hoje nós paramos no parágrafo 1561, da página 428 do Catecismo Amarelinho. Se você quiser me acompanhar, página 428. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1562. O título é A Ordenação dos Presbíteros. Quem são os presbíteros? São os padres. A palavra correta é presbítero, que está lá na carta de Timóteo. A gente fala padre, que ficou popular, porque padre é um pai espiritual. Mas a palavra correta é presbítero ou sacerdote, tanto faz. Cooperadores dos bispos. Então, nós vimos na aula passada que o bispo ele tem que ser submisso ao Papa, ok?
Todo bispo ele é ordenado pelo Papa. E o padre ele tem que estar submisso ao bispo. Ele só pode ser padre da Igreja Católica se ele for ordenado pelo bispo. E o bispo pelo Papa. É uma hierarquia. O Papa ordena o bispo e o bispo ordena o padre. Então, se tiver algum padre aí ensinando, mas ele não é ordenado pelo bispo, ele não é padre. Não tem o sacramento da ordem. Ok? Então, hoje nós vamos estudar um pouco então sobre a ordenação, como que é a ordenação dos padres, dos presbíteros. E qual é a função do padre? Cooperar com o bispo. O bispo é o chefe da diocese, ok? Então aqui, por exemplo, aqui, Diocese de Campos, Dom Roberto é o bispo. Dom Roberto Guimarães, perdão, Francisco. Dom Roberto Guimarães é o bispo emérito. E os padres devem obediência a Dom Roberto. E cada padre é colocado numa paróquia. Só que existe o padre de congregação e existe o padre de pároco. Tá? Por exemplo, aqui na igreja que eu frequento, é a igreja São José do Havaí, aqui em Itaperuna. Tem o padre, que é o pároco, Luiz Carlos. E tem o vigário, que é o padre Luiz Felipe, que ajuda o padre, o padre Luiz Carlos, ok? E tem também os padres de congregação. Por exemplo, na igreja São Benedito, aqui em Itaperuna, na igreja Santa Rita, eles não são diocesanos, eles são da congregação dos padres palotinos, de São Vicente Palote. Como existem as congregações dos franciscanos, dos salesianos, dos beneditinos, ok? Então tem várias congregações, dos jesuítas, inclusive o Papa Francisco é jesuíta. Então, o padre ele pode ser de uma... Qual é a diferença do padre de congregação para o padre de uma paróquia? O padre de congregação ele tem que obedecer o bispo, lógico, mas ele também tem que obedecer o superior da congregação, que tem um superior, que é um padre. Aqui, por exemplo, aqui na São Benedito era o padre Estevão, que era daqui de Itaperuna e agora está no Rio. Eu não sei se ainda é ele, se ele é o superior dos padres palotinos. Era ele, mas eu acho que ainda é. Então, os padres da Santa Rita e da São Benedito, além de obedecer o bispo, tem que obedecer também o superior da congregação, que é Dom Estevão, que é o padre Estevão. O padre diocesano, não, ele já obedece diretamente ao bispo. Ok? Então, o padre aqui da matriz, que é o padre Luiz Carlos, ele já... os assuntos aqui da paróquia São José do Havaí, ele já trata diretamente com o bispo. Ele não precisa pedir, ele não deve obediência a nenhuma congregação. Por quê? Porque ele é diocesano, ele pertence a uma diocese, tá? E ele é colocado numa paróquia. A palavra paróquia significa terra de exílio, ok? E ele pode ser trocado de paróquia pelo bispo. Ok? O padre Luiz Carlos é o pároco aqui na matriz. Ok? Então, de hoje para amanhã, se o bispo quiser mudar ele de lugar, o bispo pode fazer isso. O bispo tem autoridade para mudar o padre de lugar. Ok? Ele, aí quem decide é o bispo. Aí não são medidas teológicas, aí são medidas pastorais que o bispo também tem autoridade para fazer. E o padre tem que obedecer. Ok? Então o padre, ele é cooperador do bispo nos assuntos da diocese, ok? Da paróquia dele. Tá? Assim como um bispo não pode dar ordem para um bispo da outra diocese, o padre também ele tem que cuidar só da paróquia dele. Ele não pode dar pitaco na paróquia do padre, né, de outra paróquia. Ele só pode mandar na paróquia dele, ok? E tem outras coisas que a gente vai estudando aí, eu vou explicando para você. Então o parágrafo 1562 diz assim, falando dos padres, ok? Dos presbíteros. Cristo, vírgula, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, está lá em João capítulo 10, versículo 36. Então, Jesus foi enviado pelo Pai, o Pai enviou o Filho. Fez os bispos participantes de sua consagração e missão, que nós vimos na aula passada, ok? Por meio dos apóstolos,
de quem são sucessores, é o que eu já expliquei. Então os bispos são sucessores dos apóstolos, é o que a igreja chama de sucessão apostólica, que só existe na igreja católica e na igreja ortodoxa. Como os protestantes perderam a sucessão apostólica, eles não têm o sacramento da ordem. Então, o pastor ele não é ordenado. Então, por isso que na igreja protestante não tem nenhum sacramento. Esse é o perigo do católico virar protestante. Tá? Por quê? Porque ele perde todos os sacramentos, porque lá não tem nenhum sacramento, porque eles não têm o sacramento da ordem. O pastor ele não é ordenado. Ok? Como é o sacerdote, como é o padre, tá? Então por isso que é temerário para o católico mudar de religião e ir para o protestantismo ou qualquer outra religião, porque ele perde os sacramentos, ok? Só existe, e a sucessão apostólica também só existe na igreja católica, porque o Lutero, né, na época rompeu com o Papa e os bispos, os pastores da igreja protestante, infelizmente, né, não vieram dos apóstolos, ok? Os bispos transmitiram legitimamente o munus quer dizer poder sagrado, ok? De seu ministério em grau diverso a pessoas diversas na igreja. Isso, quem fala é o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, que foi, né, o documento que fala sobre a igreja, tá bom? O munus de seu ministério foi, por sua vez, confiado em grau subordinado aos presbíteros. Então, o presbítero ele está abaixo do bispo, ok? Por isso que eu já expliquei, o bispo primeiro, depois os sacerdotes, e na próxima aula a gente vai ver, temos os diáconos também. Então, olha só, o munus de seu ministério foi, por sua vez, confiado em grau subordinado, estou falando dos padres, tá? Os seus presbíteros, para que, constituídos em ordem do presbiterado, que é a palavra correta, está lá na primeira carta de São Paulo a Timóteo, porque ele ordenou ali os primeiros presbíteros, ok? Com o fito de cumprir a missão apostólica transmitida por Cristo, fossem os colaboradores da ordem episcopal. Então, gente, como eu já expliquei, né, os padres eles são ordenados pelos bispos para cooperarem com o sacerdote no governo da igreja, vamos dizer assim, universal, não como o Papa, né? O Papa governa, né, geral, não. O bispo governa a diocese e o pároco governa a paróquia, tá bom? Esse é o parágrafo 1562. Então, o padre ele deve total obediência ao bispo. Ele não pode fazer nada na paróquia e nem na diocese sem autoridade do bispo, ok? Agora o parágrafo 1563. O ofício quer dizer a missão dos presbíteros, por estar ligado à ordem episcopal, ou seja, ao bispo, participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói. Então, o padre ele tem a mesma autoridade em relação aos fiéis. Em relação ao bispo, não. A autoridade dele é menor. Mas, em relação aos fiéis, por exemplo, nós leigos, o padre tem o mesmo poder do bispo, ok? De abençoar, de santificar. Por isso que o padre também pode dar a bênção, ok? De qualquer objeto, de pessoas. O padre pode fazer exorcismo com autorização do bispo. Tá? Então, o padre, em relação aos leigos, ele tem o mesmo poder do bispo, ok? Agora, em relação ao bispo, não, aí ele está abaixo. Tá? Participa da autoridade com que o próprio Cristo constrói, santifica e rege o seu corpo, ou seja, a igreja. Rege quer dizer o quê? Toma conta. Então, o padre, ele é um pastor. Por isso que o padre... Por que o padre não pode ter
não pode falar de política, ele não pode falar, pregar política partidária, porque ele divide o rebanho, porque ele é pastor. Se ele falar, por exemplo, vou dar um exemplo, se ele falar do político A, quem gosta do político B vai criticar ele. Então vai ficar aquela briga com o padre, e a gente deve obediência ao padre. O padre, ele tem que unir o povo e não separar o povo. Então por isso que o padre não pode falar de política. O padre tem que falar de quê? De religião. Agora, na religião ele tem que falar a verdade. Se o povo não quiser aceitar, é problema do povo. Ele tem que pregar a verdade, ele tem que pregar aquilo que está no catecismo e aquilo que a igreja manda. Então porque ele é padre, então ele pode pregar o que ele quiser. Não, senhor. Se ele não pregar o que está aqui no catecismo, você não precisa seguir ele. Como é que eu sei que o padre está pregando corretamente? Se ele está pregando de acordo com o catecismo da igreja. Vou dar um exemplo aqui para você entender, que eu vejo muito falar na internet. O padre fulano de tal falou que isso não é pecado. O outro falou que é. Como é que eu sei? O que diz o catecismo? Se o catecismo diz que é pecado, o padre que falou que é pecado está correto, o outro não. Então você tem que seguir esse. Deu para você entender? Então o padre, ele tem que seguir aquilo que a igreja manda ele falar também. Ele não pode falar aquilo que ele quer. Então, na religião, ele tem que ensinar a verdade, e o povo tem que acatar. Se o povo não acatar, então, aí já não é católico mais. Ok? Então, o padre, ele tem que governar a paróquia dele e também santificar o povo, aquilo que eu falei, abençoar o povo. Então, o padre pode abençoar os sacramentais, que eu já falei, e o próprio povo. Por isso que ele pode, né, dar a bênção. E a bênção que ele dá, né, é a bênção de Deus. Por isso que a gente deve pedir a bênção ao padre. Assim como você pede a bênção do seu pai e da sua mãe, quando você estiver diante do sacerdote, você tem que falar: benção, padre. Porque ele é um ministro de Deus. Ele representa o próprio Cristo. Nós já estudamos sobre isso. Ok? Então quando ele fala Deus te abençoe, é o próprio Cristo que está te abençoando. Então ele tem toda a autoridade ali de bênção, tá? Não só para objetos, mas para nós também que somos leigos. Tá? E com autorização do bispo, ele pode fazer até exorcismo também. Ele tem autoridade para expulsar demônios. Ok? Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, supondo os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma, que geralmente é o bispo, né? O padre só pode celebrar a crisma se o bispo autorizar, mas geralmente é o bispo. Agora a Eucaristia o batismo é o sacerdote, assim como a confissão, a unção dos enfermos e o próprio matrimônio. Então o padre, ele pode celebrar dos 7 sacramentos, ele pode celebrar 5. A única coisa que o padre não celebra é o sacramento da ordem, que tem que ser o bispo, e o sacramento do crisma, que também é o bispo. Agora, se o bispo autorizar, o padre também pode celebrar crisma, em último caso, mas geralmente é o bispo, ok? É conferido por meio daquele sacramento peculiar, mediante o qual os presbíteros, pela unção do Espírito Santo. Então, o padre, quando ele é ordenado, ele também é ungido com óleo, as mãos dele é ungida também para fazer tudo isso que eu já falei. São assinalados com o caráter especial e assim configurados com Cristo sacerdote. Por isso que eu falei, né? Nós podemos chamar o padre de padre ou de sacerdote. Então, ele é presbítero, padre ou sacerdote. Por quê? Ele atua ali no mesmo papel de Cristo. E Cristo é o eterno sacerdote, como diz a palavra de Deus. De forma a poderem agir em nome de Cristo, cabeça em pessoa. Então o padre, ele age na pessoa de Cristo. Então quando ele está celebrando a missa, é o próprio Cristo que está celebrando ali no padre. Por isso que ele fala, né, as palavras da consagração, e está consagrado. Isto é o meu corpo. Ele usa as mesmas palavras de Jesus. Então, não é que ele seja Jesus, mas ele atua na pessoa de Cristo. Por isso que o padre, por que o padre não pode celebrar a missa sem batina? Sem aquela roupa? Porque aquela roupa ali é a roupa do Cristo.
Ele tem que usar estola, ele tem que usar batina, né, ele tem que botar, né, aquele... Antigamente se falava cilício, né? Aquela corda que foi a corda que amarraram Jesus, né, lá no Calvário. O padre, quando sobe ao altar, é Cristo que sobe o Calvário. O altar significa Cristo, por isso que quando a gente passa diante do altar, nós temos que fazer a vênia. Porque o altar simboliza o próprio Cristo. Então, gente, é muito séria essa questão. Por isso que o padre pode perdoar pecados. Não é que o padre perdoa pecados, ele perdoa em nome de Cristo. Ele tem autoridade para isso. Jesus deu para ele. João 20, 22. A quem você perdoar os pecados estarão perdoados. Então, na confissão, por isso que a igreja ensina, você tem que se confessar com o sacerdote da igreja, para ele te dar absolvição em nome de Cristo. Então, o padre, ele tem toda a autoridade que Jesus deu para ele. Então, ele não é um homem qualquer. Então, você nunca pode dizer, o padre é um homem qualquer. Não, senhor. Ele é ungido de Deus, por isso que as mãos dele, quando ele é ordenado, são ungidas. É uma coisa linda. Eu nunca vi pessoalmente, né? Não tive oportunidade, mas eu já vi pela televisão. A ordenação de um padre é uma coisa extraordinária, é lindo. Se bobear, você chora. O padre tem que ter vocação celibatária, porque o padre não pode se casar. Ele tem que dedicar toda a sua vida para Deus. Já fiz um vídeo aí só sobre isso. Tem nada a ver com essas coisas que o povo fala. Vai acabar com a pedofilia. Não vai acabar coisa nenhuma. Pedofilia é coisa de caráter. Quantas pessoas aí que são casadas e cometem pedofilia? Então o padre não adianta, ele não pode se casar. Por quê? Porque ele atua na pessoa de Cristo. Cristo não era casado. Entenderam? Então por isso que o padre não se casa. Tá? Esse é o parágrafo 1563. Agora o 1564 diz assim: embora os presbíteros não possuam o ápice do pontífice, ou seja, do Papa, e no exercício de seu poder dependem dos bispos, tudo aquilo que eu já expliquei, estão, contudo, com eles unidos na dignidade sacerdotal. Então, assim como o Papa é um bispo, é o bispo de Roma, e os bispos são sucessores dos apóstolos, os padres também são ordenados e eles também atuam na pessoa de Cristo, ok? Mesmo eles estando abaixo do bispo e do papa. Tudo aquilo que eu já expliquei, tá? Onde eu estava? Em virtude do sacramento da ordem, que é esse que eu já expliquei, as mãos deles são ungidas com óleo. Esse óleo, gente, é ungido pelo bispo na quinta-feira santa de manhã. Os 4 óleos do sacramento, do batismo, da crisma, da unção dos enfermos e da ordem. Então o bispo unge na quinta-feira santa, e quando os padres são ordenados, eles são ungidos com óleo, aí coloca uma faixa na mão deles, entregam para eles a palavra de Deus, que eles vão pregar a palavra. O padre, né, ele vai pregar a palavra de Deus. Então por isso que só o padre pode fazer homilia na missa. E o diácono. Um leigo não pode fazer homilia, porque o padre ali, ele vai explicar a Sagrada Escritura, assim como Jesus explicou lá na sinagoga de Nazaré, Lucas capítulo 4. Entendeu? Segundo a imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, está lá em Hebreus capítulo 5, versículos de 1 a 10, e Hebreus 7, 24, Hebreus 9, de 11 a 28. Então, o único sumo sacerdote é Cristo. Os padres são ministros de Jesus. Mas nem por isso você pode achar que ele é um homem qualquer, não. Porque ele atua na pessoa de Cristo, como eu já expliquei. Ele não é Jesus Cristo, mas ele atua na pessoa de Cristo. Ok? Então a gente deve muito respeito aos padres. Muito respeito. Tá? Eu, graças a Deus, eu sempre tive essa coisa comigo. Antigamente eu não chegava nem perto de padre, eu achava que não podia nem chegar perto, entendeu? Não por eles, mas por causa do cargo que eles ocupam. São pessoas escolhidas por Deus. Agora, se eles fizerem coisa errada, é problema deles. Eles vão acertar as contas com Deus, mas o ofício do sacerdote é o quê? Ser Jesus Cristo para as pessoas. Tá? Então por isso que o padre pode
da direção espiritual, além da confissão, orientar o povo, tá? Então tudo isso o sacerdote pode e deve fazer, ok? Além de tudo aquilo que eu já falei, os sacramentais também. O padre pode abençoar casa, carro, né, casa. O leigo não pode. Antigamente tinha as benzedeiras, né, mas porque nossos pais não sabiam disso, né? O católico não pode levar filho em benzedeira, nada disso. Ah, eu quero uma bênção para o meu filho. Leve para o sacerdote. Só o padre, que tem o sacramento da ordem, pode abençoar criança e objetos, pessoas e objetos, ok? E o demônio sabe disso. E o demônio tem medo disso, ok? Eles são, olha só o que o catecismo está dizendo. Eles são consagrados, são pessoas consagradas a Deus. Então, gente, é muito séria essa questão. Então, cuidado na hora de... não. O que a igreja ensina? Se você não puder falar bem de um padre, não fale nada. Eu sou assim. Eu não sou de falar mal de padre. Você pode ver que aqui no meu canal, e não quer dizer que eu concorde com muitos, não. Tem muitos aí que eu não concordo com a pregação deles. Mas eu deixo para Deus julgar. Eu jamais vou falar nome de padre aqui, vou falar mal de alguém. Jamais. Por quê? Por causa disso. São pessoas consagradas a Deus. Quem vai julgá-los é Deus. E o julgamento deles vão ser muito mais severo. Tá? Para pregar o evangelho. Por isso que eles recebem a Bíblia quando são ordenados. Então, é o padre que tem que pregar o evangelho. Olha o que o catecismo está dizendo. Não é pregar política, pregar física, química, ciência, biologia, nada. Pregar o evangelho. Por isso que só ele pode fazer homilia na missa que eu já expliquei. Tá? Apresentar os fiéis e celebrar o culto divino, ou seja, a missa. Só o padre pode celebrar a missa. Então, gente, pelo amor de Deus, não vamos colocar ninguém no altar. No presbitério, só quem está celebrando, o padre e o diácono. O diácono está celebrando, mas o diácono fica ali junto com o sacerdote. O diácono não pode, porque ele tem o sacramento da ordem. E os ministros ficam no presbitério, mas você vê que eles ficam de lado. Ali no altar só pode ficar quem está celebrando a missa, ou seja, só o padre e o diácono. Então, pessoas de outras religiões, jamais, gente, pelo amor de Deus, com todo respeito, mas pastor não pode ficar no altar, pai de santo não pode ficar no altar, somente o sacerdote pode celebrar a missa. Só ele, mais ninguém. Se nós leigos não podemos, imagine pessoas de outras religiões. Não pode, está errado. Como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Olha que palavra bonita. Quem falou isso foi novamente a Lumen Gentium, aquele documento do Concílio Vaticano II. Então, olha que palavra bonita. Então, o padre, ele é um verdadeiro sacerdote do Novo Testamento, porque no Antigo Testamento também tinha os sacerdotes judeus. Mas os nossos sacerdotes não são judeus, são cristãos. Tá? Então, o padre, ele é o sacerdote do Novo Testamento, não do Antigo. O Antigo são os judeus, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. Tá? Então, esse é o parágrafo 1564. O 1565 diz assim: em virtude do sacramento da ordem, os presbíteros participam das dimensões universais, ou seja, da igreja inteira, da missão confiada por Cristo aos apóstolos. Então, mesmo que participe o Papa e os bispos, os padres também participam. O dom espiritual. Então, gente, ser padre é um dom, é um chamado. Não é, eu quero ser padre. Não. A pessoa tem que ser escolhida por Deus. Eu queria ser padre, mas não era a minha vocação. Primeira coisa, você tem vocação celibatária? Primeira coisa que um jovem que às vezes quer ser padre tem que saber. Eu tenho vocação para o celibato, porque o padre não pode se casar. Se você, não, quero me casar, quero ter filho, então não vai ser padre. Entendeu? Então você tem que ter discernimento da sua vocação. Agora, quem vai chamar é Deus. É Deus quem vai te mostrar se você tem aptidão para ser padre ou não. Entendeu? É um dom. Ser padre é um dom, não é para qualquer um.
que receberam na ordenação, prepare-os não para uma missão limitada e restrita, mas para a missão amplíssima, tudo aquilo que eu já expliquei aqui, e universal da salvação até os confins da terra. Então, o padre ele tem que levar a salvação para os fiéis, ou seja, Jesus Cristo, o Evangelho. Por isso que o catecismo está falando. Tá? Então, é o que eu estou falando. O padre, gente, na missa, na homilia, ele tem que pregar o Evangelho, ele tem que pregar a Cristo. Senão, ele tá falhando na sua missão. Por isso que os padres da teologia da libertação estão totalmente equivocados. Por isso que eles não aceitam o catecismo. Para eles, né, esses padres, eles falam só de social, só de política, não. O padre ele tem que falar de religião, ele tem que falar do Evangelho. É o que o catecismo está dizendo. Com o espírito pronto para pregar o Evangelho por toda parte. Então, gente, quem tem que pregar o Evangelho por toda parte é o sacerdote. Mas como o sacerdote hoje tem muito pouco padre para atender muita gente, é onde que hoje a igreja abriu, não é, depois do Concílio Vaticano II, para os leigos. Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui era para um padre fazer, porque eu não sou padre. Né? Mas por que eu posso fazer? Porque eu estou em comunhão com o meu bispo e com o meu padre. Tanto que eu já mandei meus vídeos aqui, estou cansado de mandar os vídeos aqui para eles analisar. Se tiver qualquer coisa errada, eles vão me falar. E eu venho aqui e vou falar, ó, falei isso aqui errado, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu tenho que estar submisso ao meu pároco e ao meu bispo. Por quê? Porque eu não sou padre nem bispo. E nem diácono. Eu sou leigo. Então, eu sou formado em teologia, mas eu não posso ensinar o que eu quero. Entendeu? Então, gente, é muito sério. Então, esse é o parágrafo 1565. 1566 diz assim: eles exercem, eles os padres, seu sagrado munus, ou seja, poder, principalmente no culto eucarístico, na missa. Tudo aquilo que eu já expliquei. Ou síntese, na qual, agindo na pessoa de Cristo, já expliquei, e proclamando seu mistério, unem os pedidos dos fiéis ao sacrifício da sua cabeça, que é Jesus Cristo, e até a volta do Senhor, tornam presente e aplicam no sacrifício da missa. Olha aqui, gente, no sacrifício da missa. Então, a missa é um sacrifício. Sacrifício de quem? De Jesus. Se a missa é um sacrifício, então não cabe palma. Então está errado o padre que bate palma na missa. Eu vejo muitos padres batendo palma na missa. Não pode, a missa é um sacrifício. Está lá no missal. O missal não fala nem que sim, nem que não, mas os papas já falaram. Bento XVI já falou, João Paulo II já falou. Muitos cardeais já falaram sobre isso. Muitos santos já falaram sobre isso. Então, gente, a missa é um sacrifício. Então, o padre não... Porque se o padre fazer, o povo vai se achar no direito de fazer também. Eu vejo várias pessoas batendo palma porque o padre bate. A missa é sacrifício, gente. Então, não podemos bater palma na missa, porque a missa é um sacrifício que o padre, em nome de Cristo, está oferecendo. O único sacrifício do Novo Testamento, está vendo? Então, não é repetição. O que Lutero falava, a missa é uma repetição do sacrifício de Cristo. Não. É o único, olha o que o catecismo está dizendo. O único sacrifício do Novo Testamento, ou seja, do Cristo na cruz. Então não é repetição, tá? É atualização. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. O que para nós foi lá no passado, há 2000 anos atrás, para Deus é tudo presente. Deus é um instante que não passa. Um dia para Deus como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Entenderam? Então a missa não é uma repetição, é o mesmo sacrifício de Cristo, só que agora sem derramamento de sangue. Para quê? Para que nós possamos participar da redenção. Isto é, o sacrifício de Cristo, que com a hóstia... O que significa hóstia? Sacrifício. Imaculada, uma vez por todas, se ofereceu ao Pai. Ele está falando de Jesus Cristo.
Aí ele está falando de Jesus. Então, Jesus se ofereceu uma só vez no Calvário, mas ele falou na última ceia, fazer isto em memória de mim. Mas essa memória é o quê? Atualização, não é repetição. Tá? É desse sacrifício único que retiram a força de todo o seu ministério sacerdotal. Então, gente, o padre que ele for ordenado que não quer celebrar a missa, então ele não pode ser padre. O padre ele foi ordenado para celebrar os sacramentos, principalmente a missa. Tanto que ele é obrigado, diz o Código de Direito Canônico, a celebrar pelo menos uma missa por dia. Sabia disso? O único dia do ano que não pode ter missa, não é que não pode, não é litúrgico, é a Sexta-feira Santa, porque nós celebramos a morte de Cristo. E a missa é a morte e a ressurreição de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. Então, na Sexta-feira Santa não se celebra a missa. Ok? Mas todos os outros dias do ano é para celebrar a missa, mesmo que o padre esteja doente. Mas o padre tem que pelo menos celebrar uma missa por dia, está no Código de Direito Canônico. Dia de domingo ele tem que celebrar, se possível, mais de uma, dependendo da disponibilidade dele. Aqui na Matriz são 4 missas dia de domingo. 7 da manhã, 9, 17 e 19. São 2 padres, graças a Deus. Só que tem muito pouco padre, por isso que a igreja pede, vamos rezar. Né? Mande, Senhor, operários para a vossa messe. Então, meu irmão, minha irmã, se tem alguém da sua família que tem vocação para padre, incentive. Hoje, até isso, né? Antigamente as pessoas tinham orgulho, meu filho vai ser padre. Eu queria ser padre, como eu já falei, eu não tinha vocação. Mas várias vezes eu falava aqui para minha mãe que eu seria, que eu ia para o seminário, que eu queria ser padre. Quem me dera que eu tivesse vocação. É uma coisa que eu acho lindo. Como eu já falei, eu acho uma coisa maravilhosa ser padre, mas infelizmente não era a minha vocação. Agora, se eu tivesse um filho que quisesse ser padre, eu daria toda a força. Até isso, hoje as pessoas preferem ver o filho, às vezes, no lado errado, do que um filho ser um padre, a filha ser uma freira. Até isso, Deus colocou hoje no coração das pessoas, dos pais, né? Por exemplo, o padre Marcelo Rossi diz que o pai dele não queria que ele fosse padre. Graças a Deus, depois, o padre dele foi grande amigo dele. Infelizmente, já faleceu o pai dele. Mas ele conta isso, que no começo o pai dele não queria, não incentivava. Então, gente, vamos incentivar, porque a igreja também precisa de padres. Tem muito padre, você que pensa. Padre para cuidar de várias capelas, várias igrejas, tem pouco padre. Na Polônia, tem um padre para cada 40 mil pessoas. No Brasil, tem um padre para cada 400 mil pessoas. Porque o Brasil é muito grande. Então não temos muitos padres. Agora o parágrafo 1567 diz assim: solícitos cooperadores da ordem episcopal dos bispos, seu auxílio e instrumento, chamados para servir ao povo de Deus. Então a primeira coisa que o padre tem que fazer é servir o povo. Por isso que ele não casa. Por que o padre não casa? Para servir na igreja, ter mais tempo para o povo. Celebrar os sacramentos, atender confissão. Padre que não quer atender confissão, padre que não quer celebrar a missa, não quer dar direção espiritual para o povo, não deve ser padre. Não quer batizar o povo, não quer crismar o povo, não devia ser padre. Tá? Os sacerdotes formam com seu bispo um único presbitério, empenhados, porém, em diversos ofícios. Então, cada um tem a sua missão. O Papa tem a dele, o bispo tem a dele, o padre tem a dele, mas todos eles são unidos, tá? Pelo sacramento da ordem. Em cada comunidade, que a gente chama de paróquia, local de fiéis, tomam presente, de certo modo, o bispo, na diocese, o qual se associam com coração confiante e generoso. Assumem como próprias as funções e as solicitudes do bispo e exercem com seu empenho cotidiano pelos fiéis. Então os fiéis também, nós leigos, temos que ajudar os padres também, que senão sozinhos eles não aguentam. Por que o padre Rodrigo saiu daqui na Matriz, coitado? Ele não estava aguentando. Então nós temos que ajudar também. O que o leigo pode fazer, nós devemos ajudar. Rezar por eles, pela saúde dos padres. Então devemos rezar muito pelos nossos sacerdotes, porque eles tenham vida, porque vida de padre não é fácil. E ainda querem que o padre casa. Eu vejo aqui como que é a vida de um padre aqui na Matriz. Imagina se o padre não fosse casar, preocupar com mulher e com filho. Até isso a igreja sabe.
Tá? Os presbíteros só podem exercer seu ministério na dependência do bispo, já expliquei, e em comunhão com ele. Então procure saber se o padre da sua paróquia tem comunhão com o bispo. Se ele não tiver, sai fora. Foge desse padre que está ensinando o que ele quer. Tá? A promessa de obediência, então quando ele é ordenado, ele promete obediência a Cristo, mas também ao bispo e ao papa. Tá? Que fazem ao bispo no momento da ordenação, e o ósculo da paz do bispo, então o bispo dá um beijo no rosto do sacerdote. Isso está lá na Bíblia, está lá nas cartas de São Paulo. Saudai-vos com o ósculo, santo beijo. O judeu, a saudação dele é com beijo. Por isso que Judas traiu Jesus com beijo. Jesus reclamou com ele. Judas, é com beijo que você trai o filho do homem. Então o bispo, né, quando o padre é ordenado, o bispo dá um beijinho no rosto do sacerdote. Tá? O ósculo da paz do bispo, no fim da liturgia da ordenação, significa que o bispo os considera como seus colaboradores, como se fosse um filho. Aqui, acabei de falar. Colaboradores, vírgula, filhos, vírgula, irmãos e amigos. Então o padre é um filho do bispo, é um amigo do bispo. Olha que coisa bonita. E em troca, eles lhes devem amor e obediência. Então o padre tem que obedecer o bispo e tem que amar muito o bispo. Não pode ficar falando mal do bispo para os fiéis. Tá? Então, gente, né, se nós leigos não devemos falar mal dos padres nem dos bispos, né, então o padre também tem que dar exemplo. Último parágrafo de hoje, é o parágrafo 1568. Estabelecidos na ordem do presbiterado por meio da ordenação, os presbíteros estão ligados entre si por uma íntima fraternidade sacramental. Então todos os padres, eles estão unidos, não é, pelo sacramento da ordem. Então é muito bonito quando a gente vê, igual eu vejo lá em Aparecida, quando eu vou, aquele monte de padre ali no altar, não é? Eu fico assim, é o que eu estou falando, eu fico assim, poxa, eu poderia ter sido também um padre, não é? Mas infelizmente não era a minha vocação, mas eu continuo achando muito bonito, né? Quando a gente vê aquele monte de padre ali reunido, na Canção Nova às vezes, né? Num acampamento a gente vê aquele monte de padre no Ano Novo, no Natal. É muito bonito quando se reúne vários padres, né? Eu fico encantado, às vezes ali no centro de formação, quando eu vejo ali junto com o bispo ali, vários padres, da qual, né, muitos que foram, né, aqui da matriz, ou que eu já conheci, já trabalhei, né? Então eu acho muito bonito quando, né, há essa... isso é ser igreja, gente, isso é ser unido. Né? É muito triste quando um padre fica falando mal do outro, né? Infelizmente é muito triste. Né? De modo especial, porém, formam um só presbitério na diocese, para cujos serviços estão escalados sob a direção do próprio bispo. Já expliquei, né? Cada um tem a sua função que o bispo, não é, dá para cada um dos padres em cada paróquia, ok? A unidade do presbitério encontra uma expressão litúrgica na prática que recomenda que os presbíteros, por sua vez, imponham as mãos, olha que bonito, depois do bispo, durante o rito da ordenação. Então, isso também acontece na ordenação do padre. Aquele que já é padre, ele também coloca a mão na cabeça, não é? Daquele candidato. Vamos supor que eu estou ali sendo ordenado, não é? O padre Luiz Carlos, se ele estiver ali presente, depois do bispo, primeiro é o bispo, né, que bota a mão na minha cabeça assim. O padre vai lá e também bota a mão na cabeça do padre que está sendo ordenado. É o que? Simboliza o que? A união, né, da igreja. Né? Todos somos, né, unidos numa única fé, numa única missão e numa única igreja. Isso, gente, a minha alegria de ser católico é essa, vou ser sincero para vocês. Né? Isso me dá um orgulho muito grande de ser católico. Né? Essa beleza da nossa fé de 2000 anos que só tem na nossa igreja e que muita gente não aproveita. Larga essa coisa maravilhosa, em vez de ficar falando, né, rezar pelos padres, ficam falando mal dos padres. Quantas pessoas católicas aí eu vejo falando mal de padre? Eu não faço isso. Entendeu? Não, eu não faço isso. Como eu já disse, quem vai julgá-los é Deus, não sou eu. Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 1568. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os diáconos, que é
é o terceiro grau do sacramento da ordem, depois do bispo e do padre. Agora vem os diáconos, tá? Então, a ordenação dos diáconos para o serviço da igreja, ok? Então, a palavra diácono quer dizer serviço, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estudar, então, sobre os diáconos, né? O que os diáconos podem contribuir, fazer na igreja, o que eles podem, né, ajudar na igreja, né? Quais os sacramentos que eles podem celebrar, ok? O padre, ele pode celebrar quase todos os sacramentos, como eu já expliquei, dando só uma visão geral novamente. Então, o padre, dos 7 sacramentos, ele só não celebra a ordem, que é o bispo, e a crisma, que também é o bispo. Mas os outros 5 sacramentos ele pode celebrar. Então, o padre pode celebrar batismo, né, a confissão, a eucaristia, a unção dos enfermos e o matrimônio. E os sacramentais, o padre pode abençoar todos os sacramentais, né, a água benta, não é? Ou qualquer objeto, imagem, terço, crucifixo, o padre pode, e pessoas. O padre pode abençoar pessoas, carro, casa, e principalmente também fazer exorcismo, expulsar o demônio de uma pessoa. Se a pessoa estiver possuída, chame o sacerdote. Ninguém tem autoridade para fazer exorcismo, tem que chamar um sacerdote, e o padre tem que ter autorização do bispo para poder, tem que ser um padre exorcista, porque mexer com demônio não é fácil. Então, gente, qualquer coisa que você precise de um padre, vá lá na igreja, tá? Se você precisa de um sacerdote, de uma direção espiritual, porque o sacramento nem todos podem receber. Se a pessoa, por exemplo, não estiver vivendo de acordo com a fé católica, ela não pode, por exemplo, se confessar com o padre, mas ela pode ter pelo menos uma direção espiritual. Isso pode. Quantos padres aí dão direção espiritual? Aqui o padre Luiz Felipe dá. Toda terça-feira, às 2 horas, se eu não me engano, ele dá direção espiritual. Isso aí não é confissão. Aí é direção espiritual, é diferente. Qualquer um pode fazer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.